Estamos de volta para falar de um assunto muito importante. Convidamos o Douglas Moreira, que é do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Douglas, o que você veio a fazer aqui em Foz? Então, hoje nós viemos lançar um ensaio temático sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes aqui em Foz do Iguaçu, né? Um ensaio que foi produzido... É esse material que você tem em mãos? Esse material aqui. É um ensaio que foi produzido pela Rede Marista de Solidariedade através do Centro Marista de Defesa da Infância. O que vocês juntaram e que está aí dentro? Então, essa publicação, na verdade, ela apresenta o que os dados oficiais trazem da realidade dessa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes aqui em Foz do Iguaçu. E, a partir desses dados, nós discutimos essa realidade com o apoio de profissionais da rede local de proteção e também especialistas que trabalham com essa área aqui em Foz do Iguaçu e também nacionalmente. Esses números mostram o quê? Então, apesar de a gente saber aí que tem alguns limites, algumas fragilidades nos números oficiais, o que a gente tem hoje nos mostra que Foz do Iguaçu permanece aí como uma cidade com altos índices de violência sexual, apesar de uma série de investimentos que já vêm sendo feitos nos últimos anos. Tá certo. O que é violência sexual? Tá. A violência sexual, a gente pode didaticamente explicar que ela acontece basicamente de duas formas, né? Ela pode ser o abuso sexual... O ato em si. Que é o ato em si, mas não necessariamente, né? Você pode envolver carícia, toque, enfim, uma série de possibilidades aí que configuram um abuso sexual. Por outro lado, e aí uma problemática que a gente vem chamando a atenção, porque ainda é muito invisível, é a exploração sexual. E aí, dentro da exploração sexual, a gente vai ter pornografia infantil ou de adolescentes, a gente vai ter a exploração sexual comercial mesmo, que é aquela análoga à prostituição. Correto. A gente vai ter o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e a exploração sexual no contexto do turismo. Então, essas as categorias aí que a gente entende como violência sexual, o abuso e a exploração sexual. Como é que a gente combate isso? Então, para combater a violência sexual de maneira geral, a gente precisa de um esforço conjunto aí do poder público, da sociedade civil, da iniciativa privada, articulando as diversas políticas de saúde, de educação, de assistência social, de segurança pública e etc., para fazer, de fato, esse enfrentamento nas diversas áreas. É querer, né? É querer, com certeza. A gente precisa... Dinheiro tem? Então, para tudo isso acontecer, a gente precisa garantir no orçamento público que essas ações... Das cidades, do Estado e né, do governo federal também, garantir que essas ações aconteçam de maneira permanente. Porque o que acontece? Especialmente aqui em Foz do Iguaçu, a gente identificou que uma série de ações foram feitas, vêm sendo feitas desde 2001, especialmente. No entanto, essas ações elas não são continuadas, elas param. Acabou o financiamento do parceiro X ou Y ou do governo X, essas ações elas não têm continuidade. Então, isso não... É um problema. Isso é um problema porque não faz com que a política aconteça de maneira efetiva e não faz com que as crianças e os adolescentes sejam protegidos dessa que é uma das mais graves violações de direitos que a gente tem. A partir do livro, então, o que os nossos governantes, os nossos vereadores, o nosso prefeito e lideranças políticas, empresariais podem fazer a partir de hoje? Então, a nossa contribuição é no sentido de fazer uma discussão desses dados, fomentar que os órgãos utilizem dados primeiro para fazer os seus planejamentos, né? Porque não dá para a gente partir do achismo. Quando a gente quer fazer uma política pública efetiva, a gente precisa basear isso em estudos e reflexões sérias, e aí essa é a nossa contribuição. A partir dessa análise dos dados feita sempre em parceria com a rede local, a gente também fez algumas proposições, algumas recomendações. Entre elas... a necessidade de ter uma maior sensibilização da sociedade como um todo e dos profissionais, especialmente, para esse tema. E aí reconhecer também que o adolescente ou a adolescente que está em situação de exploração sexual precisa da mesma atenção, do mesmo cuidado que uma criança que sofreu abuso, que por vezes recebe mais atenção. Né? Da mesma maneira, a gente precisa aí criar mais estratégias de prevenção, principalmente nas faixas etárias de 2 a 6 anos e de 14 a 17, que são os maiores focos aí. E, além disso, claro, sempre divulgar e pedir para que as pessoas, se tiverem qualquer suspeita de uma situação de violência sexual, fazerem a denúncia. Denúncia, sabe como você faz a denúncia? É muito simples. Disque 100, né? É de graça, é do governo federal. Você pode denunciar, também pode denunciar no Conselho Tutelar, para qualquer autoridade. É muito importante.